Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, ouvintes queridos, que a paz de Deus esteja presente no lar e no coração de cada um de vocês. Estamos aqui iniciando esse programa Culto Cristão no Ar com os nossos corações festivos. Estamos gravando este programa na noite de domingo, 10 de dezembro, onde estivemos lá em Niterói, reunidos com tantos outros colaboradores da rádio, apresentadores, funcionários e principalmente as pessoas que fazem a Rádio Rio de Janeiro ser o que é que são os ouvintes, né? Estivemos com vários deles lá, reconhecendo a nossa voz, alguns nos vendo pela primeira vez, e é muito bom ter essa troca com quem faz a rádio acontecer. O clima de união estava presente em todo o local e temos certeza que todos que estiveram lá voltaram com esse sentimento de gratidão e de alegria. Nós queremos então agradecer a algumas pessoas, que foram muitas, né? Nós destacamos aqui 2 casais e um companheiro que esteve conosco conversando bastante tempo. Lá de Niterói nós tivemos contato com o casal João e Neiva, a Janete e João Carlos, e o seu Luiz, que foi aquele também que é de Niterói, conversou com a gente bastante tempo, ficou lá junto com a gente, com muito carinho, né? E se identificando como ouvinte do programa já há bastante tempo. Então, nós agradecemos essas pessoas, as outras também, que nós não nominamos, mas fica aqui o nosso coração agradecido pelo carinho com que as pessoas se dirigiram conosco em relação ao nosso programa. Eu também destaco aqui o nome da Rogéria, essa se apresentou ano passado também, né? Os demais também chegaram com muita alegria e não vou lembrar o nome de todos, até porque eu não perguntei, né? Mas, de fato, nós sentimos muita receptividade do público que esteve presente e é muito bom saber que a mensagem da fraternidade, a mensagem da construção de um mundo melhor através da Rádio Rio de Janeiro está tocando os corações. Muitas vezes a gente escuta o depoimento de alguém falando que a Rádio Rio de Janeiro salvou a minha vida, né? E teve uma que falou assim, a Rádio Rio de Janeiro salva a minha vida todos os dias. Isso. E é essa a missão da nossa emissora da Fraternidade. Participando do programa de hoje, além de nós 3 que já falamos aqui, Lidiane, João e Jane, teremos a nossa companheira Rosana Vergaças, que fará a leitura da nossa página inicial. O mês de dezembro, período que antecede ao Natal, em que nos sentimos mais sensíveis, mais fraternos, mais solidários e sentimos Jesus bem pertinho de nós. E para nossas reflexões no programa de hoje, nós vamos ler a página O Natal que Jesus espera. Ah, sim, o bem. Naturalmente, o bem é ser bom. O malvado insistiu. Mas o que é ser bom? Ser bom, ora, ser bom é praticar o bem. Risível, sem dúvida, mas uma situação que pode ocorrer com qualquer pessoa. Você mesmo, leitor amigo, sem pretender questionar sua sapiência, saberia definir de pronto o que é o bem? Interrompa por alguns momentos a leitura, pense um pouco. O que é o bem? Confiramos com o Aurelião. Qualidade atribuída a ações e a obras humanas que lhes confere um caráter moral. Talvez seja prudente, para uma melhor compreensão,
recorrer novamente àquele dicionário a respeito da palavra moral. Conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoa determinada. Então, o bem, no sentido relativo, seria a vontade do homem, expressa nas regras que institui de caráter transitório e circunscrito. No sentido absoluto, seria a vontade de Deus, contida em regras de caráter imutável e universal. Qual seria a vontade de Deus? Aí entra Jesus. Se o aceitamos como um mensageiro divino, devemos admitir que sua mensagem exprime os desígnios divinos. O bem, portanto, está inserido na mensagem cristã, que por sua vez pode ser sintetizada em poucas palavras, contida no capítulo 7 das anotações de Mateus. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Esperamos sempre pelo Natal como uma pausa de esperança e paz em meio às atribulações da terra. Jesus espera um Natal diferente. O nascimento do bem em nosso coração, quando nos dispusermos a cumprir a vontade do céu. Richard Simonetti, do livro Um Presente de Natal. E assim, Senhor, no início desse programa, com os nossos corações plenos de gratidão, pedimos, Senhor, que ampare cada lar que nos ouve, cada um que esteve presente no feirão da rádio e principalmente aos envolvidos nos trabalhos, que esse resultado possa aparecer nessas bênçãos das vidas salvas, das vidas refeitas pelos ensinamentos que a rádio transmite. Obrigado por tudo, Senhor. Acompanhe o nosso programa e fica conosco. Então nós vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, no final do capítulo 26, estamos quase chegando ao final do livro também, né? Que Kardec intitulou Mediunidade Gratuita. Só queria lembrar, antes de começar a ler, que Allan Kardec, lá no livro dos médiuns, quando ele define médium, né, que é a pessoa que tem uma certa facilidade de ter contato com os espíritos, finalizando com vocês assim, portanto, todos podem ser considerados médiuns, porque nós sofremos a influência deles, quer seja dos bons como também dos maus espíritos, né? Nós é que vamos decidir com quem sintonizamos melhor. Então, se todos somos médios, nós vamos falar para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Uhum. E diz aqui, então, é um comentário de Allan Kardec, né, que diz assim: os médios atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos para instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhe vender palavras que não lhes pertencem, a eles médios, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não que o que mais pobre fique dela privada e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Aqui Kardec está falando daqueles médios mais ostensivos, alguns utilizando a mediunidade pela psicofonia, ou seja, né, de o espírito falar através dele, ou pela psicografia. Né? E aí nós queremos só chamar a atenção dos ouvintes, porque a gente tem visto, né, que tem sido
publicados muitos livros, principalmente romances, de médiuns que a gente não, às vezes, conhece muito, porque não é porque um livro está escrito lá que foi editado pelo Espírito tal, que o conteúdo é um conteúdo 100% doutrinário. Tem que ter muito cuidado com isso. Ele deixa bem claro aqui que a razão de ser médium é ser intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, né? Então não é para proveito próprio, nem também para vaidade, porque às vezes a gente vê muito médium se envaidecendo da faculdade, da mediunidade, né? Quando não é isso que quer. O importante é isso aqui, é ele servir de instrumento de instrução para as outras pessoas. Só lembrando que no início da mediunidade de Valdo Franco, ele já tinha uma caixa lá com muitas mensagens de Joana de Ângeles, não era de qualquer espírito, né? E quando Joana falou que ele ia iniciar o trabalho de preparar livros, ele falou, então nós vamos aproveitar aquelas mensagens. A Joana falou, não, aquilo tudo foi treino, aquilo você joga fora, né? Porque aquilo foi apenas treinamento, né? Então, muitas mensagens ditadas por João foi só um treino para o médium para ele poder depois produzir o livro que a gente lê, que são livros que trazem ensinamentos profundos, né? Queria destacar aqui desse trecho, né, que eu achei bem interessante, quando ele coloca os médiuns modernos receberam esse dom gratuitamente para mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Então olha só que coisa bonita. E a mediunidade, além de ser um instrumento do bem, de auxílio aos encarnados que estão no plano espiritual, é a condução da fé. Porque muitas pessoas só acreditam naquilo que vem. Ouvem, né? Ou leem. E a mediunidade também tem esse papel de conduzir a fé. A mediunidade não é um privilégio, ela se encontra por toda parte. Ela serve para enaltecer a fé e renovar a fé nos corações que precisam dessa certeza, né, da existência do mundo espiritual e chegar a todos, né, gratuitamente. E aí vamos continuar aqui a leitura do item 8. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz necessário para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a cava dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre ocorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, o que esse parágrafo está dizendo aqui para a gente? Que o simples fato de cobrar, mesmo que seja uma cobrança indireta, uma cobrança de prestígio, vai afastar daquele médium os bons espíritos, os espíritos sinceros, e vai atrair para ele aqueles enganadores, os brincalhões, né? Porque está vendo que se o médium não é sério, como é que os espíritos que vão acompanhar vão ser sérios, né? E
Allan Kardec, ainda também no Livro dos Médiuns, ele diz que a mediunidade é uma coisa santa e deve ser santamente observada. Então, os médiuns, né, e as pessoas que estão se aproximando da doutrina espírita, lendo o livro, têm que entender isso, que nem tudo que é publicado com o título de obra mediúnica tem um conteúdo que seja realmente um conteúdo totalmente aproveitável. Eu só vou lembrar um caso que aconteceu já há algum tempo, né? Lá na antiga USERJ, que é federativa do nosso estado, né? Hoje é Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a gente recebia livros para analisar e depois vender na livraria. E certa vez nós recebemos um romance e entregamos a uma companheira para fazer análise, né? Era uma pessoa que estudava muito a doutrina, uma pessoa confiável. E quando ela retornou com a resposta, ela disse: olha, eu até quase ao final do livro, até eu estava gostando da história. Mas só que a história versava sobre uma família cujo pai cometeu um assassinato, né? E o pai foi preso, né? E conversando uma vez com o filho, fez a pergunta por que o pai está preso. Aí a esposa falou assim: porque teu pai reencarnou com a missão de cumprir um assassinato, porque aquele espírito tinha que morrer de forma violenta. Olha aí um erro de doutrina espírita, que ninguém reencarna com missão de matar ninguém. Então, ele estava lá no final do livro, né, já. A nossa missão é sempre de fazer o bem, né, de amar. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, né? Uhum. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade, ou seja, da faculdade da mediunidade, né? A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada com os ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo material a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas que pode lhe faltar no momento em que mais precise dela. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual naturalmente se permite ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, razão pela qual não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o seu exercício se anula. É por isso que não há no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado momento. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a pessoa que paga, né? Então, está sendo enganado se a pessoa quiser. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, mas do concurso dos espíritos, quer dizer, não está saindo dele, não é um talento nato, das almas dos mortos que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição,
que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Eu queria explicar aqui, né, em relação a essa proibição de Moisés, né, porque lá no Levítico, que é um dos livros chamado Pentateuco Mosaico, né, os 5 livros de Moisés, há uma proibição em relação ao uso da mediunidade. Só que naquela época, as pessoas procuravam um médium, que na época era chamado pitonisa, né, o oráculo, né, e procurava para qualquer coisa. Eu queria vender um boi, aí ia lá, né, ou queria comprar não sei o quê. Então, por qualquer motivo de ordem material, eles estavam consultando essas pessoas, né? Então, pelo abuso, Moisés, então, determinou uma lei que proibia o intercâmbio, né, entre os dois planos da vida. Não foi por causa da mediunidade em si, mas por causa do abuso que estavam fazendo. Da exploração. A exploração, exatamente. E aí termina com uma frase que meu pai já até citou aqui, que é: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a saúde. Podem pôr despreço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então, essa é a mediunidade santa, aquela que às vezes põe o próprio sacrifício do médium em benefício da melhoria e até do conforto daqueles espíritos, né? da reeducação dos espíritos, recondução no caminho do bem. Então, já vai se aproximando o Natal. Vamos ler um poema de Maria Dolores, Natal sempre. Grande estrela no Oriente aparece. Jesus nasceu, diz o povo em surdina. Era a confirmação da palavra divina. Não existe em Belém quem não a reconhece. Maria ouve a canção entrando em prece. Outras vozes recordam cavatinas. Tudo esperança e paz. E Jesus cresce. Perdão e amor são altas diretrizes, nas quais abraça e ampara aos pobres e infelizes, incluindo seus próprios detratores. Mas no sangue da cruz, nobre e fecundo, nascem novas cidades para o mundo, e o caminho do Mestre abre-se em flores. E assim Jesus, divino é a morada do Mestre, e aproximando o teu Natal, queremos te agradecer por tudo que nos trouxe de ensinamento, de recomendações, para que tivesse uma vida melhor, Senhor. Mas que, infelizmente, grande parte da população deste planeta ainda não se aproximou de Ti, Senhor. Continua a vida sem se preocupar com o lado espiritual.
Obrigado por tudo, Senhor. Que a tua paz possa envolver a toda a humanidade, agora e sempre. E amém. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.